E além disso, nós tivemos o resultado da Super Tuesday, que são as primárias, né? No sistema eleitoral americano, o candidato ele tem que ser nomeado. Para ele ser nomeado, não é uma escolha de caciques que sentam e falam qual é o melhor candidato ou quem tem mais força política vai ser o candidato do partido. Você precisa passar por um processo de eleições primárias. São eleições internas do partido para escolher os seus candidatos. As primárias dos republicanos tinham vários candidatos, muitos deles fracos, o que era supostamente o maior favorito de todos era o governador da Flórida, o Ron DeSantis, mas que se mostrou muito ruim de campanha e não soube reagir aos ataques do Trump e acabou, assim, desistindo bem antes da Super Tuesday, ele já tinha abandonado a disputa. Quem estava na disputa era Nikki Haley, que foi governadora e trabalhou com o Trump, estava no governo Trump, ela era a embaixadora, né, dos Estados Unidos na ONU. Acabou saindo do governo do Trump sem brigar com ele, o que é uma surpresa, e rompeu com ele depois do dia 6 de janeiro. Era uma candidata, alguns achavam que ela tinha um potencial, que se tinha alguém que poderia desafiar o Trump, seria ela. Ela também desistiu da sua candidatura depois do resultado, ela perdeu no próprio estado que ela foi governadora, que é a Carolina do Sul, e aí então não tinha condições dela continuar, porque o dinheiro começa a secar, ninguém vai colocar dinheiro em alguém que só perde, que não tem chances nenhuma de continuar. Um dos grandes financiadores da Nikki Haley era a indústria Koch, os irmãos Koch. Eles são bilionários americanos super conservadores, são grandes financiadores de campanhas para os republicanos. Disseram que não iriam dar dinheiro para o Trump de jeito nenhum e apostaram na Nikki Haley, mas quando ela perdeu agora na Super Tuesday, eles também retiraram o apoio. Aí ficou sem dinheiro, não tinha sentido de continuar. Ela saiu então da competição e virou e falou assim: olha, ela não deu o endorsement, né, ao Trump, o apoio, mas disse que os eleitores dela deveriam escolher, mas acabar indo para o Trump, mas ela não deu o apoio pessoal. Trump atacou muito ela, falou que o partido tinha que se livrar desse tipo de pessoa, falou que os doadores que deram dinheiro para ela iriam ser expulsos do partido ou iriam pagar caro. Enfim, o estilo do Trump, ela realmente ficou abalada, né? Ela tentou não bater de frente com ele, numa outra postura. No final, ela começou a ser um pouco mais dura, dizer que o Trump ele é uma figura que traz o caos para dentro dos Estados Unidos, e ela tinha uma visão de política externa muito clara. Ajudar a Ucrânia, Israel e Taiwan é não só uma questão de interesse nacional para os americanos, mas é uma questão de promover a paz. Porque se isso não acontecesse, os Estados Unidos eventualmente iriam ter que entrar em guerra e gastar muito mais dinheiro, muito mais vidas para salvar esses países. Eu particularmente entendo que a Nikki Haley era uma grande liderança. Ela tinha as credenciais, uma política bem sucedida, mas ela não teve chance, apesar dela ter resultados surpreendentes, sendo uma mulher dentro do Partido Republicano que conseguiu ganhar ou ter posições e votos substanciais, e talvez num futuro ela possa ser uma das grandes lideranças do Partido Republicano. Mas agora ela está fora. E voltando para a questão dos doadores, né, dos irmãos Koch, das Koch Industries, eles disseram que não vão dar dinheiro para o Trump, por enquanto. Acho que talvez eles mantenham isso, a não ser que o Trump se mostre muito mais calmo e não fique causando, o que eu duvido que aconteça. Então, falaram que não vão dar dinheiro para o Trump, porque eles acham que o Trump é o candidato. Isso quem está falando são bilionários republicanos, os maiores financiadores de campanha dos republicanos.
acham que o Trump é o pior candidato possível para os republicanos, o com maior chance de perder. E se ele perder, os Estados Unidos vai ser liderado mais 4 anos por progressistas com ideias terríveis na visão deles e, portanto, eles não vão dar dinheiro para a campanha de ninguém, vão gastar o dinheiro deles com as outras eleições todas pelo país, principalmente porque eles acreditam que o Trump vai prejudicar o resultado dos outros, enfim, dos outros republicanos. O que, assim, não deixa de ser verdade, porque se a gente olhar para o resultado das eleições, tirando a vitória do Trump em 16, daí em diante, todas as outras eleições, a maioria das outras eleições, os republicanos não foram muito bem. Inclusive, a última recente, em 22, se imaginava uma grande lavada republicana e eles não conseguiram controlar o Senado. Controlaram a House of Representatives, que é o equivalente à Câmara dos Deputados, mas não controlaram o Senado. E todo mundo imaginava que o Biden já estava morto e no final, muitos dos candidatos que estavam levando a bandeira do Trump não foram bem. Mas isso não é a foto completa do que está acontecendo. Eu vou entrar mais no detalhe. Muita coisa mudou de lá para cá. Isso que é o curioso, né? E o interessante para a gente ter em mente aqui nessa análise de eleição. Pesquisa de opinião é uma foto do momento. Até a eleição tem vários meses. Se a gente olhar para trás, vamos voltar 15 meses para trás. 15 meses para trás, o Ron DeSantis era o grande favorito, tava muito mais atenção para ele, ninguém falava do Trump. Trump banido das redes sociais, na sua rede social isolado, sozinho, falando sozinho, ninguém muito interessado nele, bastante enfraquecido. A memória do dia 6 de janeiro, né, da invasão do Capitólio, muito fresca na mente dos americanos. E o Trump era dado como alguém assim, né, não vai ter chance. Principalmente depois do resultado da eleição de 22, que são as midterms, são as eleições intermediárias no meio do mandato do presidente, onde troca uma parte do legislativo. E ali, ninguém estava nem aí para o Trump, né? O que começou a acontecer? Começaram a aparecer as acusações, né? As criminal charges contra ele. E, né, aí nesse contexto o cenário começou a mudar. Várias ações na justiça contra o Trump, cada uma delas, conforme elas foram aparecendo, o Trump foi melhorando na opinião pública. A percepção de que o sistema é corrompido, de que é uma perseguição política, tudo isso foi mobilizando a sua base, a atenção foi voltando para ele, começou a se falar muito dele e ele começou a crescer. Por outro lado, ele também começou a atacar o DeSantis e, como eu comentei, o DeSantis não soube reagir, não tinha argumentos, tinha medo de antagonizar. Esse foi um problema de todos os republicanos candidatos, todos tinham medo de antagonizar o Trump e perder o seu apoio, porque o Trump mantinha um grande apoio da base republicana. Então, se eles fossem muito contra o Trump, eles poderiam perder o apoio de quem está do lado deles. E não soube reagir. E o Trump foi acabando com o DeSantis. Essa combinação de coisas foi acontecendo até que, de repente, o Trump vai ser o nomeado, será o escolhido pela terceira vez. Nenhum republicano, assim, nos tempos modernos, conseguiu ser nomeado candidato a presidente do Partido Republicano 3 vezes. O único que conseguiu isso foi o Nixon, mas não 3 vezes seguidas. Ou seja, nos últimos ciclo eleitoral aí de 3 eleições, o Trump foi o candidato. Ele foi em 16, ganhou, depois ele foi para a reeleição natural, perdeu e agora ele voltou para a terceira tentativa. Isso não deixa de ser um feito para ele. Mas antes de eu